Começamos hoje mais um programa falando um pouco sobre o Age Institute e hoje estamos recebendo a doutora Larissa Bruschi, que é responsável pelo setor de cardiologia. É a primeira médica que vocês vão encontrar aqui. Nosso protocolo, a gente sempre passa com a cardiologia em primeiro lugar, né? E queria que você se apresentasse, Larissa. Bem-vinda ao programa aqui, ao podcast, e acredito que a gente vai fazer vários, né? Sim. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso protocolo de cardiologia, as doenças principais sistêmicas, sobre a cardiologia, e queria que você se apresentasse. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Dr. Renato, é uma grande honra estar aqui, fazer parte desse grande grupo. E, na verdade, eu fiz minha formação aqui em São Paulo, né? Eu fui residente de cardiologia no Instituto Dante Passanese de Cardiologia, depois eu fui para o setor de miocardiopatias, tenho mestrado pela USP e estou terminando agora o doutorado também pela USP. E a gente vem aí para fazer essa avaliação cardiológica primeiro. Então, a gente sabe, né, que a principal causa, né, de óbito, né, eu brinquei no primeiro episódio, né, a primeira coisa para você viver mais é não morrer, né? E a primeira causa de óbito que a gente tem é doença cardíaca, cardiovascular. E isso, para quem quer viver mais e quem quer viver bem, né, não ter sequelas, tudo, é o mais importante. Então, por isso que eu acho que a gente começa pela cardiologia, né? Começa pela avaliação cardiológica. Eu queria que você explicasse um pouco como é esse protocolo que a gente faz, né? O que você desenvolveu, modificou e o que a gente faz a primeira avaliação. Muito bem, realmente, a doença cardiológica, cardiovascular, né, é a doença que mais mata no mundo. E o que a gente percebeu, na verdade, é que a nossa abordagem tradicional, ela aborda basicamente o sintoma, né, e não as causas. Então, pressão alta, glicemia elevada, colesterol mais alto, não acontece do nada, né? A gente já vê esse desequilíbrio orgânico. Só que quando chega pra gente um paciente que já teve um infarto, já teve um AVC prévio, eu acho assim, para mim é muito triste, porque aquele evento já aconteceu, a gente não vai conseguir voltar atrás. Então, o que a gente quer é, na verdade, prevenir que esses eventos aconteçam, né? A gente quer preservar a qualidade de vida. Então, a gente montou o protocolo justamente para a gente conseguir ver qual é o status basal do paciente. Porque eu sempre digo assim, a gente previne o que a gente não tem, né? Então, a gente precisa ver se o paciente já tem alguma doença de base, para ver se já precisa de uma abordagem imediata ou se ele pode seguir com o nosso protocolo. É uma coisa que a gente fala também, é que a gente está tratando a saúde, não a doença, né? E se a gente quanto antes pegar a pessoa no seu desequilíbrio, antes de chegar na doença, a gente conseguir equilibrar, a gente vai estar prevenindo as doenças, né? E isso acho que é uma coisa que o mundo, né? O mundo da saúde, da medicina percebeu. Hoje em dia, mudando o estilo de vida, intervindo o mais rápido possível, você vai prolongar a saúde e prevenir, acho que as doenças cardíacas, acho que são uma das que mais a gente consegue prevenir, né? Exatamente. Porque a gente viu, assim, que você mudando dieta, mudando estilo de vida, isso tem um grande impacto na sua qualidade de vida. E muita gente pensa, eu vou mudar minha dieta, vou fazer mais exercício agora, com assim, um propósito a longo prazo. Isso é uma ideia errada, né? Você não vai ter essa mudança de estilo de vida agora para prevenir um infarto com 80 anos. Essa mudança de estilo de vida, você tem um benefício a curto, a médio e a longo prazo. Porque a partir do hoje, você já vai começar a se sentir melhor. Isso não é o que a gente acha, isso já foi bem comprovado, né? Eu cito aqui um grande estudo europeu, chamado EPIC, que descobriu que incorporar 4 comportamentos simples pode reduzir drasticamente o risco de desenvolver doença cardíaca, cerca de 90%. E ele percebeu que era o quê? Não fumar, fazer exercício pelo menos 3 horas e meia por semana, ter uma dieta mais saudável e manter o peso, isso tem uma redução, esse impacto de quase 90%. Quando a gente desmembra esse impacto, a gente vê que reduz quase 90% de diabetes, 80% de infarto de coração, 50% de derrame e mostrou um benefício até de câncer, né? Então, assim, quase 36% dos pacientes tiveram essa redução da taxa de câncer. Se a gente for ver, Renato, na medicina não tem nenhum medicamento que faz isso. Exatamente. Então, é o que a gente precisa investir, né? O interessante é isso, e não só para doença cardíaca, né? A gente, até desde diabetes, Alzheimer, câncer, como você falou, essas mudanças de estilo de vida que são simples, né? Eu diria até que são fáceis, né? E eu falei já sobre
o meu antecedente aí de exercício mais vigoroso, crossfit e tal, e estou fazendo já agora há 5 meses o protocolo do aging, né? Então, bem-estar, disposição, a gente vai falar sobre a mitocôndria depois mais para frente, que é a energia, né? Você começa a estimular a mitocôndria, você tem energia. Então, você tem que ter energia para pensar melhor, para se movimentar melhor, menos dor no corpo, né? Você tem realmente um bem-estar, né? Você falou, né? A curto prazo, o bem-estar, acho que a primeira coisa que você sente, você sinto bem, durmo bem, né? Tô de bom humor, né? Umas coisas que você às vezes só percebe, as pessoas viram para você e falam, nossa, o que aconteceu que você está melhor, tá com a pele mais bonita, tal, e às vezes é porque você está fazendo exercício, está se alimentando melhor, né? A dieta não inflamatória, tal, e realmente acho que vamos focar hoje nesse podcast aqui sobre a parte cardiovascular. Né? Então, como é que acontece essa doença cardiovascular? Né? Né? Eu queria que você também explicasse que não é só o coração, é tudo, né? Na verdade, o coração é a bomba que vai impulsionar esse sangue para frente, mas ele sofre todas as consequências de um sistema que ele é conectado, né? Então, a gente tem justamente as artérias principais, que se dividem em arteríolas, veia, passa pelos capilares, sistema linfático. E todo esse sistema é intimamente ligado à nossa saúde. Ele vai fornecer oxigênio, vai remover resíduos. E quando a gente tem essa inflamação nesse sistema, o entupimento desses vasos, é quando a gente tem a doença cardiovascular. Para fazer uma analogia, eu gosto muito de pensar no funcionamento de uma casa. Então, pensa numa casa cheia dos canos, né? Então, a gente precisa desse bom fluxo de cano para levar o suprimento, que seria a água, né, para todos os cantos da casa. A partir do momento que a gente tem algum entupimento nesses canos, a gente começa a ter uma área que vai sofrer, tá? É a mesma coisa com o corpo humano. E como é que a gente tem esse entupimento, né? Onde é que tudo começa? Seria como se esses canos começassem a enferrujar. Esse ferrugem, né, fazendo analogia agora para o nosso corpo, seria justamente a inflamação. Muita gente pensa assim, eu tenho infarto porque o meu colesterol está alto, a gordura vai se depositar no vaso e vai obstruir, como se fosse um fato isolado. Eu dosei meu LDL, o LDL veio alto e eu posso ter entupimento da minha artéria. E não é bem assim, né? Já foi bem delimitado, por exemplo, a tríade de Virchow, que é justamente dessa trombose. Você tem que ter, sim, um mecanismo, mas você tem que ter a inflamação, a hipercoagulabilidade, que é justamente esse ferrugem do cano. A gente conseguindo atuar nessa inflamação, a gente diminui muito a chance de você ter um evento grave, né? Esse entupimento seria justamente um infarto, seria um AVC. Então, o nosso foco, Renata, é muito nessa inflamação, como reduzir esse estresse oxidativo. Inflamação é acho que o nosso principal inimigo, né? Do Aging Institute, somos contra a inflamação. E você, a partir do momento que você desinflama a pessoa, existem os marcadores de inflamação, PCR, né? Ferritina, outros, né? A gente pode conversar sobre isso também, mas as pessoas vêm às vezes muito inflamadas por causa da alimentação inflamatória, por causa né, eu brinquei, né, batata frita acho que é o alimento mais inflamatório que existe, e realmente você mudando a inflamação, acho que é o nosso inimigo número 1, que vai prevenir todas as doenças, que vai prevenir, e hoje em dia, né, a gente vai falar numa próxima oportunidade da síndrome metabólica, né, que é você, através da alimentação, maus hábitos, não dormir, etc., você vai inflamar o corpo inteiro e vai desencadear várias doenças aí que seriam preveníveis, né, e até que não apareceriam se você tivesse o estilo de vida, no mínimo, controlado. Então, vamos começar um pouquinho sobre a inflamação e a parte cardíaca, né? Então, quer falar um pouquinho da tríade de Virchow? Isso aí eu lembro da minha faculdade de 40 anos atrás, né? 40 Perfeito. Não, vai. Então, a tríade de Virchow, ela que explica muito a trombose, na verdade, né? Ela é composta por hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial. E ele é um fator muito útil para a gente conseguir explicar os gatilhos genéticos, os gatilhos ambientais, que ela reforça o malefício da inflamação. Vamos voltar lá para o vaso, aquela analogia que a gente estava fazendo. Na verdade, o vaso, a artéria, ela tem uma camada endotelial que recobre esse vaso. Para a gente conseguir ter uma boa pressão, um bom suprimento, esse endotélio ele precisa ser capaz de relaxar. A partir do relaxamento, a gente não sobrecarrega essa bomba, né, que seria o coração, e a gente consegue acoplar esse volume que está circulando. E o que é que faz não relaxar? Calcificação, inflamação.
Então, esse seria um ponto bem crucial da tríade de Virchow, que seria justamente a estase. Quando a gente tem a inflamação, a gente tem a hipercoagulabilidade, que aí juntas vão formar esse gatilho para a obstrução. Então, o vaso sanguíneo é esse cano que leva para sua casa. O seu vaso transporta o sangue para o corpo inteiro. Os lugares críticos desses vasos sanguíneos que precisam ser mais saudáveis é justamente o coração e o cérebro. Se você tem essa inflamação no revestimento interno, que é como se fosse a ferrugem de um cano, você é mais propício a ter essa inflamação. Certo. E o problema, né, não é o colesterol, e sim a inflamação. Né? Isso que a gente, né, fala, meu colesterol é alto e tal. Mas se você tem inflamação, né, e o colesterol é até normal, acho que até mais perigoso do que o contrário. Na verdade, o colesterol não é só ele, né? O colesterol é o substrato, ele vai ser justamente a gordura que vai depositar. Mas ele que vai formar a placa. Mas como você disse, não necessariamente uma placa que obstrui, vamos supor, 80% do vaso é pior do que uma que obstrui 30%, 40% do vaso. É justamente a instabilidade da placa, né? O que é que vai causar um infarto? Você tem lá a placa de colesterol depositada, você tem uma instabilidade, que é justamente esse desbalanço, esse estresse oxidativo, essa inflamação, essa placa se rompe, faz um trombo e você tem um evento isquêmico, tá? Então, o colesterol seria o substrato, sim, mas ele sozinho, realmente, ele não significa nada. Tá. Hoje em dia, existem cardiologistas que são lipidologistas, né? Que estudam o colesterol, as lipoproteínas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, né? O que é o HDL, o que é o LDL, tudo isso. Legal. Aí é muito importante e a gente... quem é paciente do aging, né, tem que saber esses seus números de cor, né? Chega na cardiologia e fala, meu LDL tá baixo, tal. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa importância. São todas partículas, né, de colesterol e justamente a primeira letrinha é que diz o peso, né? Então, o LDL seria de low, o HDL seria de high. Isso seria a capacidade dele de depósito, né? Quanto mais leve, mais ele se deposita, mais propício de fazer a placa. A gente chama o LDL tradicionalmente de colesterol ruim, porque como ele low, né, ele tem um peso mais leve, ele tem maior capacidade de se depositar. E o HDL, o H é de high, né, então ele seria justamente, teria uma menor capacidade de depositar, ele até limpa um pouquinho, a gente brinca que é o colesterol bom, né. Mas além disso tudo, das metas que tem que seguir, eu acho que está muito em voga o LPA, né. Então, a dosagem, o LPA seria o quê? Ele também carrega, né? Na verdade, ele é uma molécula que carrega também o colesterol, mas ele está muito ligado a essa propensão genética, né? A gente brinca que é até o calcanhar de Aquiles do colesterol. Então, valores elevados desse LPA ajudam a gente a pensar realmente qual seria o substrato desse colesterol um pouquinho mais alto. Quanto que a gente tem desse fator genético, quanto que a gente tem de abundância de estilo de vida, realmente de alimentação. LPA, lipoproteína A. Certo? Isso. A minha deu 15, fiz ontem. Olha que beleza. Tá boa, 75 o nosso ponto de corte. O mínimo, né? Isso. Então, tô no mínimo do mínimo. Então, graças a Deus. Muito bem. Acho que eu tomo um pouquinho de bastante TCM, né? Que é aqueles óleozinhos de cadeia média e tal, acho que tá funcionando, né? Eu tomo colesterol e ela é baixa. Uma beleza, né? Uma beleza. Tá bom. Sempre falo de mim porque eu sou a cobaia. A primeira. Tá bom. Então, e a lipoproteína A tem uma carga genética também, que as pessoas têm aumentada na parte familiar, é comum também? Exatamente, né? Essa questão genética, eu sou entusiasta assim, da genética, eu gosto bastante. Então, seria uma forma da gente medir realmente quanto que teria essa propensão genética, né, de fazer uma dislipidemia. Tá, e o genético, acho que é interessante a gente falar, né? Existe um conceito que é a epigenética. Então, a gente antigamente fala, eu tenho um gene da lipoproteinemia alta familiar, então eu vou morrer de infarto. Então, isso aí é só uma bandeira para a gente tentar fazer as condições de ambientais, de hábito, mudarem. Né? Se você mudar, você consegue mudar
a genética, que é a epigenética, né, e você conseguir controlar. Então, se você faz um teste genético que dá alterações, é mais um motivo para você tentar mudar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da epigenética, que eu sei que você gosta, e hoje em dia a gente faz o teste genético para poder mudá-lo, né, e focar nas coisas que podem ser mudadas. Despertou bem minha atenção. Eu tenho um paciente que é bem curioso, e quando eu cito esse estudo EPIC, né, ele diz assim: e por que a gente controlando todos os fatores de risco, mudando dieta, exercício, por que você não me dá um valor de 100%, né? Quem consegue essa mudança de estilo de vida, quem consegue essa dieta, esse peso, esse controle de peso, por que você não evita 100%? Eu digo, a gente não evita 100% justamente por conta da genética, né? Que a gente está começando a entender, a genética está engateando, mas eu acho fantástico o conceito da epigenética, que ele diz o seguinte: seria a modulação do meio das suas variantes genéticas, que é o conceito de penetrância também. Então, só porque você tem uma variante, né, que antigamente a gente chamava de mutação, mas se tornou pejorativo, só porque você tem esse gene alterado, você herdou do seu pai, não significa que você vai desenvolver a doença. O melhor exemplo de epigenética para a gente entender, ela foi descrita, na verdade, com o gene do etilismo. Então, vamos dizer que seu avô, ele era etilista, ele tem o gene do etilismo, né? Geralmente já foi comprovado. E ele herdou esse gene e ele bebia bastante, passou para o seu pai. Aí seu pai tem o gene do etilismo, mas ele decide que não vai beber. Então, ele faz terapia, ele se controla, ele nunca bebeu, e ele se controla e não bebe realmente. Ele vai e passa o gene para você. Você se controla também, segue os passos do seu pai, decide não beber nem um pouquinho, realmente consegue se controlar. A partir do momento que você passa para o seu filho, esse gene não se expressa mais como o gene do etilismo, acredita? Você fez uma modulação genética a partir do meio. Esse é o conceito de epigenética que a gente pode aplicar para qualquer coisa. Então, só porque sua mãe tem um diagnóstico muito ruim ou toda a sua família infartou, nossa, todos os meus irmãos têm colesterol alto, não significa que você não vai conseguir. E mesmo que você não consiga modular na sua geração, você já vai passar um gene com uma penetrância menor, uma expressividade menor aí para as outras gerações. Falando do colesterol, né, tem a hipercolesterolemia familiar, né, que é uma doença que aumenta bastante o risco cardiovascular. Fala um pouquinho sobre ela e como você consegue mudar, né, através das alterações de estilo de vida, como você consegue prevenir as doenças. A hipercolesterolemia familiar, na verdade, é uma mutação, né, uma variante genética que faz você ter esses níveis elevados de LDL. A gente suspeita, tem uma calculadora que você faz até no celular, né, a partir de alguns achados, sintomas, mas a gente suspeita quando tem um LDL acima de 190, né, a partir daí, que aí seria o colesterol ruim, a partir de 190 você precisa realmente suspeitar dessa síndrome. E quem tem a hipercolesterolemia familiar realmente está associada ao maior número de AVC, o maior número de eventos de infarto. Quem tem essa doença geralmente tem 40% a mais de chances de infartar. Esse é um paciente que a gente olha com todo cuidado, né, Renata? Então, como ele tem essa variante genética, a gente consegue sim benefício com mudança de estilo de vida, com dieta. Eu digo assim, olha, muito dificilmente você vai ficar sem terapêutica específica, né, esse paciente. Mas com todo esse cuidado, a gente consegue usar doses muito menores, reduzir realmente a chance de evento grave, mas é aquele paciente que provavelmente vai precisar, sim, usar medicação específica. Interessante que o oftalmologista às vezes faz o diagnóstico, né? Porque vê o xantelasma, que é aquelas gordurinhas que ficam na pálpebra, até são feias, às vezes vem até para fazer uma plástica, ou mesmo o alucenil, né? Que são depósitos também de colesterol, e que a pessoa tem um colesterol muito alto. Às vezes é normal também, da idade, né? Mas às vezes jovens pode ser hipercolesterolemia. Então, eu tinha um professor que falava que um diagnóstico está na sua cara. Na verdade, na sua não, na do paciente, né? E oftalmo, às vezes você olha, ele pergunta, porque aí você encaminha para o cardiologista ou pede alguns exames mesmo e você faz o diagnóstico. A gente já fez alguns aqui. E você vê que não é tão infrequente, né? Acho que quem tem na família, né, deve procurar e deve se tratar e fazer dieta, e fazer exercício, e fazer aquelas nossas sugestões aí para você se controlar.
Exatamente. O aging, só para explicar um pouquinho, né? A gente só fala assim, faz exercício, né? Ou come, faz dieta. E é muito comum, né? Eu vou em academia, você vai no clube, talvez chega uma pessoa lá, vai lá, põe para correr e vai correr. Não fez exame prévio para ver se pode, corre de qualquer jeito, não sabe intensidade, não sabe o que fazer e tal. Então, o que a gente está trazendo de novidade são protocolos que você sabe que funcionam, né? Que você sabe determinar para cada pessoa qual é a sua intensidade, a sua frequência, o tipo, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito melhor você fazer esforço, e até os atletas de elite fazem isso para treinar, um esforço baixo e constante, do que fazer um treino de HIIT, fazer um treino de intensidade sempre. Então mudou bastante. Até um dos treinadores aí da seleção de ciclismo, do pessoal que faz o Tour de France, que foi super estudado, tal, ele põe os atletas para pedalar leve todo dia. E aí, um pouquinho antes da competição, eles fazem o aumento para treinar o VO2, para treinar a potência, tudo, e conseguem se manter dessa forma. Então, é diferente do que tudo que a gente achava antigamente, né? Tenho que correr 2 milhas em 10 segundos, né? Uma intensidade muito forte. E isso sim pode levar à oxidação, à inflamação, a lesões, né? E realmente o atleta de elite é o contrário, ele tem que se manter treinado e ter perto da intensidade durante o ano, do programar para estar intenso para fazer a sua competição mais perto, né? Então mudou bastante e a gente tem todos esses protocolos, a gente orienta cada pessoa por onde ela deve começar, para ter essa qualidade de vida e essa prevenção de lesões, ter essa diminuição de inflamação e funcionar para a parte do coração de uma forma adequada. Né? Então, o caminho que a medicina está tomando, eu acho que a gente aprendeu que o ser humano realmente não é tudo igual. A gente não consegue passar uma receita de bolo para todo mundo. Né? Então, eu acho que se tiver a oportunidade de uma medicina personalizada, quando você falou de exercício, né? Como é que a gente faz? Eu faço toda a avaliação inicial cardiológica, né? Anamnese, exame físico, faço eletro. A gente faz eco para ver estrutura. E o que eu acho bem interessante no teste ergométrico que a gente faz, como o paciente surpreende, né? Então, usar 220 menos a idade, como antigamente a gente fazia para ver sua frequência cardíaca máxima, está em desuso, mas assim, há muito tempo, né? A gente fazer um teste ergométrico com calma, legal, usando o protocolo correto, o paciente realmente indo até o máximo de esforço. Agora mesmo, né, a gente acabou de fazer um paciente que a frequência cardíaca máxima dele, calculada pela idade, era 174. Ele foi até quase 180 e foi bem, sabe? Sem arritmia, sem infradesnivelamento, sem nada para infarto de coração. Então, pouco tempo que ele tem, que é uma vida bem corrida, ele vai conseguir fazer um exercício super personalizado para ele. Então, o ganho nesse curto espaço de tempo, para ele vai ser muito maior. A gente não sabe o nível de exercício que ele estava fazendo, às vezes vai para a academia e não ganha nada. Agora, com esse exercício prescrito, personalizado, ele vai ter um ganho muito maior. Esse paciente em especial, né, ele é corredor, ele corre, né? Ele corre 2 vezes por semana, meia hora. Ele está com uma massa muscular que até preocupa ele, né? Ele tem bastante dor no corpo, ele até reclamou, né, das pernas, tudo, e ele está com uma atrofia até dos membros inferiores, tudo que isso, na idade dele, que é menos de 40 anos, né? Imagina quando ele tiver 60, 70, né? Então vai ter dificuldade de levantar da cadeira, tá? Então a gente vai prepará-lo para investir no seu futuro, na sua musculatura, na sua saúde e tal, e na sua parte aí, na parte cardiológica, né? E na parte de exercício, para ele se sentir bem, ter uma resistência, né? Ter uma resistência para suas atividades e para quando ele precisar de um pouquinho mais, né, ele está preparado para dar uma corrida, para pegar um peso, ir no supermercado sozinho, carregar todas as sacolas sozinho e tal. Então, realmente é muito importante esse preparo para o futuro. Eu sei que você é especialista nisso, né, e há pouco tempo o João Paulo Diniz morreu, né, e foi por causa disso, né, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Isso. Aí a gente queria que você falasse um pouquinho, você é especialista nisso, né, é uma doença também genética, né, que você poderia talvez prevenir que ela piorasse, que você tivesse o óbito, que talvez mudasse a genética conforme a sua alteração, como a gente já falou, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa doença. E hoje os atletas, né, as pessoas que vão fazer crossfit, que vão correr, que vão, né, achar que estão melhorando a sua saúde, né, que estão se prejudicando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você é especialista nisso, é
a sua área de estudo mesmo. Então, explica pra gente um pouquinho sobre essa doença. Cardiomiopatia hipertrófica, na verdade, é uma doença genética, né, autossômica dominante. Isso significa que se você tiver a doença, você tem 50% de chance de passar para os seus descendentes, por isso que é uma prevalência tão alta. As novas estatísticas mostram que 1 a cada 200 pessoas tem a doença, né? Então ela é bem subdiagnosticada. Não respeita sexo, não respeita etnia, então ela está realmente em todos os lugares. E o que é que vai acontecer, né? Ele tem uma alteração de sarcômero que faz uma hipertrofia muscular. Então as paredes, vão voltar para aquela analogia da casa, né? Vamos pensar no coração como se fosse um quarto. A paredezinha desse quarto foi programada para ter o quê? 8, 9 mais ou menos milímetros. Quem tem essa alteração genética, acaba que essa parede pode chegar até 30, 35, realmente ela fica bem espessada. Isso vai trazer algumas preocupações para a gente. Preocupações na via de saída, né? Como esse coração vai bater, preocupações em relação à arritmia e muita preocupação em relação à dor no peito. Porque acaba que o suprimento de oxigênio foi preparado para uma parede de 8 e não para uma parede de 30. E o que é que a gente consegue fazer com ela? A gente viu que com tratamento correto, um acompanhamento regular, conseguiu igualar a qualidade, a expectativa de vida dos pacientes hipertróficos de dados americanos, igual à população normal, tá? Então tem bastante coisa para a gente fazer para ajudar. E o mais importante é você fazer o diagnóstico correto, né? Por isso essa orientação de uma avaliação cardiovascular antes do início de treino. Porque são pacientes que precisam fazer um treino super bem direcionado para não ter altas cargas. E o que a gente recomenda é justamente isso, né? A gente vai controlar a frequência, a gente vai fazer um treino bem direcionado. E agora a grande novidade é que está surgindo um monte de medicação que trata a doença especificamente. Então vai lá no mecanismo de ação. Quando eu assisti esse lançamento, eu achei super legal, assim, porque eles filmaram como se fosse um tanque e a torneira vazando, né? A torneira ligada vazando e 2 médicos com um pano enxugando o chão. Por quê? A gente sempre trata as consequências da doença. Então, a gente vai baixando a frequência, a gente vai colocando prevenção de arritmia. E chegava essa medicação e fechava a torneira, sabe? Nossa, eu achei fantástico. A gente consegue usar essa analogia para tudo, né? Para pressão alta, para o colesterol, aí para a obesidade. Então, em vez de a gente ficar tratando as consequências, né, dessa doença, vamos na causa base. Vamos fechar essa torneira aí para melhorar a qualidade de vida. E muito importante, né? Só para ressaltar, quando você vai começar um exercício, né, ainda mais depois dos 30, 40 anos, né, você tem que ver se você tem essa doença que é frequente, se você tem arritmia, quando depois que você começa a correr, às vezes não tem, sei lá, o pulso, tá? Não, bate direitinho. Começou a fazer um pouquinho mais de exercício, desregula tudo. Né? Você pode ter até uma falta de vascularização, ter uma isquemia, tudo, né? A gente faz também uma ecocardiografia, né? Que faz um ultrassom para ver se está funcionando, ver como é que está a sua válvula. Desculpa se eu falar alguma besteira, né? Mas eu sei que é muito importante você fazer todos esses exames para você começar a fazer um exercício, primeiro, e segundo, para você não ter uma morte súbita, né? Que até acho que, como é frequente, né? Você pode ter, e dependendo da qualquer idade, né? De 30 anos, 25 anos, tal, a gente vê histórias aí que a gente escuta, né? Alguns jogadores de futebol jovens que morrem no jogo, né? Ela é a principal causa de morte súbita em atleta. A maior descrição é mesmo de basquete, né? Dos americanos. Mas aqui no Brasil é futebol, né? Que é o que a gente tem de maior prevalência. E tem, né, os atletas de fim de semana ou que não são profissionais que tomam algumas coisas que não devem também juntos, né? Sem saber, porque um amigo mandou, tudo, né? Drogas estimulantes aí, de anabolizantes, tudo que pior ainda, né? Pode atuar no músculo cardíaco e agravar mais ainda. Então, é muito importante, acho que todo mundo que vai fazer, todo mundo tem que fazer exercício. Hoje faz parte da saúde, né? Mas saber como fazer e saber antes se pode, o que pode, né? E o seu caminho. Acho que isso aí acho que é o grande... Esse acompanhamento personalizado, acho que é o segredo. Né? A nossa, acho que mensagem do nosso podcast hoje, né? Eu acho que a gente já deu o tempo que a gente gosta de fazer, que é 30 minutos para manter a atenção, tudo. Acho que é a grande mensagem, né? Você se preparar, você não deixar de fazer exercício, a importância de prevenção das doenças, né? De tudo. E eu queria
pedir para você dar a sua mensagem final aí. Eu já dei a minha mensagem nossa mesmo, né? Mas eu queria que você desse a sua mensagem sobre a cardiologia mesmo, que hoje eu até me espantei, né? Porque eu na faculdade, né? Primeiro como estudante de medicina, depois como paciente, né? E hoje eu vejo o que você faz, o que evoluiu, né? Que tem nessa parte genética de doenças, tal, é realmente muito profunda. Hoje, como evoluiu a cardiologia e por isso que as pessoas estão durando 80 anos, 90 anos, né? A tendência, né, é até durar com qualidade. Sim. A minha mensagem é esse saber o seu status basal, né? Então, primeira coisa, o que é que a gente já tem, né? Que eu posso tratar, que eu não vou prevenir porque eu já tenho. E manter esse acompanhamento regular é essencial para a gente ir conseguindo sanar aqui as dificuldades, a gente conseguindo controlar, para o grande benefício que é realmente a longo prazo, né? Então, eu acho que o grande benefício é a gente evitar um infarto, evitar um AVC, porque, não, mas eu não tenho medo de morrer. Não é isso, né? É a comorbidade que traz junto. Eu acho muito triste quando a pessoa tem um infarto, fica com insuficiência cardíaca, cansada. Então, uma pessoa que era extremamente funcional, trabalhava, coordenava a casa inteira, realmente tem um infarto, um evento agudo, assim, de repente volta para casa totalmente dependente, cansando para os mínimos esforços. Você vê esse declínio de vida assim na sua frente, é muito triste. Sabendo que você consegue prevenir. Isso é o que é o mais triste. Sabe o que é o mais triste? É depois ele vai andar no fim de semana, todo dia, dá meia horinha, depois que ele infartou, ele vai andar naquele estilo claudicante e tal, porque ele vai começar a ter que fazer, aí ele vai parar de comer aquela fritura, né? Vai começar. Isso acho que é o mais triste de tudo, porque poderia ser aqueles 3 horas e meia por semana, né? Que é o recomendado. A gente também recomenda esse como mínimo, né? De exercício, que é o que ele poderia ter prevenido, né? E depois de infartado, tudo mais difícil. De repente ele tira uma safena para pôr, daí ele não consegue andar porque dói a perna, tal. Então, a gente já viu essa história, acho que é a história da sua profissão aí, você pegando o fim, né? Mas acho que a gente está nessa briga de ir para prevenção e para saúde, né? Então, acho que é isso que a gente... Uma briga muito justa. Muito justa e muito certa, né? Muito certa. É isso aí. Então, foi um prazer aí, muito obrigado, foi muito legal, acho que eu entendi, né, como paciente, como ouvinte, eu entendi bastante coisa, foi bastante legal aí nossa conversa. E se vocês quiserem mandar alguma dúvida para a gente e tal, pode mandar, que daqui uns 8 episódios a gente vai ter um de dúvidas, né? Então vai ser muito legal. Muito obrigado. Estamos à disposição. Doutora Larissa, e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.